Após desembarcar no aeroporto de Brasília, Jair Bolsonaro falou com jornalistas. O repórter Bruno Pinheiro está com a gente e participou dessa conversa com o ex-presidente. Traz os detalhes. Bruno, o que Bolsonaro disse a respeito do julgamento? Elisângela, ele repetiu diversas vezes que é uma injustiça o que aconteceu e que é uma clara tentativa, uma ideia de se esconder o que aconteceu em 2018, nas eleições de 2018. E voltou a falar sobre o sistema eleitoral, sobre as urnas e que não enxerga nenhuma irregularidade naquela reunião que aconteceu com cerca de 50 embaixadores aqui na residência oficial em julho de 2022. Vamos rever essa entrevista de Jair Bolsonaro assim que chegou ontem aqui na capital federal. Não há dúvida que é uma perseguição e uma ideia de esconder algo que aconteceu nas eleições de 2018. Se eu fosse um político corrupto, né, tivesse feito um montão de besteira por aí, estaria morto já, né? E ninguém mais do que eu sou investigado e todo dia tem matéria a meu respeito, né? Ele relembrou as últimas ações, relembrou reportagens e chegou a falar também sobre essas articulações, o que vai acontecer a partir de agora. Essa foi uma longa entrevista que durou cerca de 1 hora aproximadamente, Elisângela. Bolsonaro, que está inelegível, uma das possíveis candidatas para as próximas eleições seria a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que ele falou sobre esse assunto também, inclusive. Justamente, ele voltou a falar, a gente relembra que ela começou a atuar ao lado de Jair Bolsonaro lá em 2022, naquele relançamento de campanha no Rio de Janeiro. Ela fez um longo discurso e aí, diante disso, começou um certo engajamento, na verdade, né? Esse engajamento nas redes sociais. E agora seria essa expectativa de se tornar uma herdeira dos votos de Jair Bolsonaro. Ontem, rapidamente, assim que a Justiça Eleitoral, a Suprema Corte divulgou o resultado do julgamento nas redes sociais, a ex-primeira-dama chegou a escrever um versículo e, no final, escreveu, abre aspas, o nosso sonho segue mais vivo do que nunca, fecha aspas. Isso foi o que disse Michele Bolsonaro nas redes sociais. À noite, Jair Bolsonaro respondeu que não enxerga que ela seja já a sua candidata em 2026. Vamos rever o que ele respondeu em relação a Michele Bolsonaro. Ela nunca vai estar à minha disposição, ela tem a vida. Se ela quiser vir candidata a qualquer coisa, é um direito dela, tá? Eu tenho conversado com ela, ela não tem uma experiência para enfrentar o dia a dia de uma política bastante violenta, com um sistema bastante ativo aqui no Brasil. Independente de uma eleição ou não, ambos estão com agendas em diversos estados já de olho nas eleições de 2024 e até 2026. Muita coisa ainda vai acontecer e a gente vai acompanhar essas articulações. Elisângela, Aros. Muito obrigada, Bruno, pelas informações. Koba, a Michele Bolsonaro não tem, de fato, essa experiência política, mas talvez tenha algum capital político que sirva para ser essa possível herdeira de Bolsonaro? Tem sim um capital político, justamente por ser a ex-primeira-dama, por ter a seu favor coisas que nem o próprio ex-presidente tem, como uma simpatia, um carisma, um acesso a um público determinado que o ex-presidente Bolsonaro tinha muita dificuldade, como, por exemplo, o público feminino, as mulheres. Daí a leitura do presidente do PL de estabelecer a Michele Bolsonaro como presidente do PL mulher. Então ela tem capilaridade, potencial suficiente para ser uma
presidenciável. Em relação a esse discurso feito pelo ex-presidente Bolsonaro, de que ela não tem experiência política e de que ela que vai tomar a decisão, se ela se candidata a qualquer coisa, eu vejo como um discurso protetor, na verdade, porque, de fato, a política é violenta. E não é só violenta para quem ganha uma eleição e se torna presidente, não é só violenta para quem se coloca como candidato nas eleições, é uma política violenta até como para quem entra no radar como uma possível, no caso dela, uma possível candidata, alguém que estaria sucedendo a gestão desse capital político bolsonarista. Então eu acredito que seja um discurso protetor, porque agora, seja a Michelle, seja o Tarcísio, seja o Zema, seja quem for que se dispor a se colocar nesse pedestal de sucessor do bolsonarismo, vai certamente receber pedrada de todo lado, justamente para que haja mais rejeição que hoje não há, por exemplo, com Tarcísio e Zema. Então, de fato, agora é um tempo, acredito que, das pessoas se afastarem dessa figura de sucessor do Bolsonaro e esperar o tempo adequado para que isso aconteça. Agora, o presidente fala em facada nas costas, fala sobre perseguição, narrativa e etc. Você acompanhou, Kobayashi, nós exibimos aqui na Jovem Pan quase que a totalidade ali da leitura dos votos. Fizemos resumo aqui também ao longo do dia ontem. Quando a gente olha aquilo que foi decidido lá, a gente pode dizer que o presidente está também construindo uma narrativa contrária àquela que a oposição construiu dele. Os méritos foram técnicos ali? Olha, do ponto de vista político, ele faz bem, é um discurso que tem, sim, que ser explorado por ele, porque esse discurso de injustiçado cola muito bem na política. O exemplo é o próprio presidente Lula, diante do que sofreu nos últimos anos. Então, faz bem politicamente. Do ponto de vista jurídico, ele não está muito distante do que é discutível, que é a boa técnica ou má técnica aplicada no julgamento. Essa decisão de condenação deixou muitos fios soltos e desencapados. Do ponto de vista processual, por exemplo, o aceite dos documentos que não estavam ligados com os fatos da reunião. A ampliação da causa de pedir, é o nome técnico que se dá à possibilidade de admissão de documentos novos, fatos novos, a tal minuta, que, diferentemente de um dos votos convergentes, foi sim utilizada e exaustivamente citada no voto condutor do ministro Benedito. Isso pode gerar uma nulidade. Há quem diga que, por ser uma ação de investigação judicial eleitoral, ter uma natureza diferente daquela ação clássica, lei de clássica do processo civil, de acusação, defesa e decisão, por ser uma ação diferente de investigação, haveria essa possibilidade de ampliação, mas que não tem muito respaldo na Constituição, porque, por ser ação judicial, é preciso que haja contraditório. E contraditório é saber sobre o que está sendo acusado desde o início. Então, processualmente, tem, sim, argumentos. Do ponto de vista de mérito, tecnicamente, também há argumentos. Por quê? Porque são 4 os elementos que configuram um abuso de poder político. Que o agente seja público, que haja desvio de finalidade, que haja gravidade ao sistema eleitoral, mas que também haja busca pela vantagem. Quem citou esses 4 elementos foi o próprio Ministério Público, no seu parecer pela inelegibilidade. Mas eles não dizem qual seria a tal vantagem a ser buscada pelo ex-presidente Bolsonaro, justamente porque ele criticava o sistema eleitoral como um todo e não havia nenhum discurso para o favorecimento próprio. Ora, se ele criticava as urnas eletrônicas, ele queria substituir urna eletrônica por urna física. E o resultado seria, para mim que acredito nas urnas, exatamente o mesmo. Acredito que o TSE também acredite nas urnas, saiba que não haveria vantagem alguma a ser alcançada. Por falta de um elemento, acredito também que no mérito, assim como na questão processual, haja argumentos suficientes para que isso seja explorado em um eventual recurso.